Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo aqui é para responder ao comentário de um protestante que, inspirado, movido, alimentado pela doutrina errônea de Lutero sobre a justificação do homem e interpretando erroneamente Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, vai dizer que a doutrina sobre a justificação e a salvação que a Igreja Católica prega é uma doutrina pelagiana, uma doutrina onde o homem se salva pelas suas próprias obras. A minha pergunta é, seria, no mínimo, ignorância ou desonestidade intelectual ou mesmo maldade dizer que a Igreja Católica é pelagiana se o protestantismo não existiu até 1500, de 1500 para trás o protestantismo não existia, e lá no século IV um homem, um monge católico chamado Pelágio desenvolveu uma doutrina que nós conhecemos hoje como pelagianismo, que vai dizer que o homem se salva pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras, sem o auxílio da graça de Deus. E vai dizer inúmeras outras coisas, como por exemplo que o pecado original não afetou o homem, que Jesus veio nos dar somente um exemplo de como nós deveríamos agir para a nossa própria salvação, e que o homem se salvaria sozinho, sem a graça de Deus, sem o auxílio de Deus. Isso a igreja condenou no século IV. Como hoje a igreja poderia ainda estar esperando ou desenvolvendo ou falando, fazendo, ensinando uma doutrina que ela mesma condenou. Condenou como herética. Isso é, no mínimo, desonestidade intelectual, meus irmãos. Mas vamos lá. Vamos para uma interpretação da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10 eu coloquei, não somente até o 9, né? Eles suprimem o último versículo, o próximo versículo, o 10º. Vamos lá, com base no tomismo, né? Na doutrina ali de São Tomás de Aquino, na teologia tomista, na doutrina de Santo Agostinho, que é o doutor da graça, que vai ensinar sobre a natureza e a graça, o livre-arbítrio e a graça, e os calvinistas e a maioria dos protestantes, erroneamente, sequestram Santo Agostinho para dizer que Agostinho defendia que o homem era salvo somente pela fé. E nós vamos mostrar que não, que isso é uma mentira, que isso é uma doutrina herética, que já foi condenada lá no Concílio de Trento. E nós, católicos, vamos comprovar isso agora, aqui nesse vídeo. Também falaremos dos ensinamentos do Concílio de Trento, falaremos também no Catecismo da Igreja Católica, né? E em outras referências bíblicas. Vamos lá, o texto é Efésios, capítulo 2, versos do 8 ao 9, mas eu coloquei aqui, acrescentei aqui o versículo 10, tradução da Bíblia Ave Maria, que vai dizer: Pois é pela graça que fostes salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois, versículo 10, somos obras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão, para que nelas andássemos. Interpretação católica de maneira geral. A Igreja Católica ensina, falando sobre a salvação, a justificação do homem. A Igreja Católica ensina que a salvação é dom gratuito de Deus. Aqui já bastaria para resolver essa ideia de que nós somos pelagianos. Coisa que a Igreja Católica já combateu, já condenou, né? A salvação é dom gratuito, recebido pela graça e mediante a fé. Mas que essa fé não é estéril. O próprio São Paulo vai dizer, a graça de Deus, veja, a graça de Deus em mim não foi estéril, não foi vã. Ao contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. A mesma coisa é a fé. A fé também não é estéril. A fé tem que ser uma fé
acompanhada de boas obras, uma fé viva. E essas obras, se elas não existem, o homem não pode ser justificado e muito menos ser glorificado. Vamos lá. Diz a Igreja Católica, ensinando sobre salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela graça e mediante a fé. Mas que essa fé não é estéril. Ela se concretiza em boas obras. Esta compreensão harmoniza fé e obras, sem confusão nem oposição. A mesma coisa, fé e obras são harmônicas, se harmonizam, harmoniza, e isso tudo sem confusão, sem oposição, como acontece com a natureza humana de Cristo e a natureza divina na união hipostática. Elas estão unidas, sem confusão e sem oposição. Assim também como acontece na teologia trinitariana, que vai dizer que Deus é um só, mas em 3 pessoas distintas. E essas 3 pessoas estão unidas harmoniosamente, em comunhão perfeita, sem confusão nenhuma. Vamos lá. Perspectiva de Santo Tomás de Aquino, né, no tomismo, sobre essa frase de São Paulo. No comentário à carta aos Efésios, Santo Tomás explica que ele vai falar aqui em latim, né? Gratia est causa salutes per fidem, operante per caritatem. Ele vai dizer que a graça é a causa da salvação mediante a fé, operante pela caridade, citando também a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 6, que a graça é a causa da salvação mediante a fé, sim, mas que opera pela caridade, como diz São Paulo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 6. A fé é o início da salvação, diz São Tomás de Aquino, mas não o fim, ou melhor, a fé é o início da salvação, mas não o fim. As boas obras são frutos da graça e cooperação da vontade humana movida por Deus. Então, as boas obras são frutos da graça. Por isso o homem não tem do que se gloriar, porque é fruto da graça de Deus. Porém, só podem ser feitas mediante uma vontade humana livre. Aí eu citei em outro vídeo meu a parábola dos talentos, que Deus dá a sua graça, que é os talentos, a cada pessoa, de acordo com a capacidade administrativa da graça de cada um, ou seja, de acordo com a maneira que cada um consegue receber a graça, e essa graça recebida, um multiplica os dons de 5 a 10, o outro multiplica de 3 a 6, né? Vamos dizer assim, e um ali com medo, né? Não faz nada, esconde o talento. E quando o Senhor chega, o Senhor vai dizer o quê? Servo inútil. Servo inútil. Vai tirar, vai reprová-lo, vai tirar o talento dele e vai entregar àquele que tem mais, que produziu mais. E ainda o Senhor vai dizer: aquele que pensa ter, será tirado dele até o que ele pensa ter. Por quê? Porque ele pensa ter. Ele não tem, não é dele, é graça de Deus. É a graça de Deus que ele recebeu. Então ele não tem. Até aquilo que ele pensa que tem, será tirado dele. Por quê? Porque ele não cooperou livremente com a graça. Ele não produziu, não multiplicou os talentos. Mais claro do que isso, só se nós católicos desenharmos. Mas os filhos de Lutero, com a sua mente cauterizada pelos erros de Lutero, de 500 anos atrás, continuam a nos acusar de pelagianos e a usar uma doutrina herética para falar sobre salvação. Então, vamos lá. Causalidade na salvação. São Tomás de Aquino vai dizer: causa eficiente. Qual é a causa eficiente da salvação? A graça de Deus. Qual é a causa instrumental? Um instrumento de salvação? A fé. Qual é a causa formal? A justificação interior. O homem é justificado interiormente para receber a graça. Veja, a graça de Deus precede
né, a natureza, né? Ou melhor, a graça de Deus não precede a natureza. Ela vem até a natureza e age na natureza, fazendo com que a natureza seja, vamos dizer que, moldada por ela, regenerada por ela, e a partir daí ela age, né? Causa formal, a justificação interior, a salvação interior. Causa final, a glória de Deus e a salvação do homem. A fé não é mérito em si, diz São Tomás de Aquino, mas é um instrumento pelo qual o homem se abre à graça. A fé não é mérito em si do homem, mas é um instrumento pelo qual o homem se abre à graça, né? Então tudo é graça. Agora vamos ver Santo Agostinho, o doutor da graça, aquele que combateu o Pelágio, que combateu o pelagianismo. E a igreja lá em Santo Agostinho condenou o Pelágio. Lá no século IV, Pelágio do século IV foi combatido e condenado como herege. E ainda assim querem acusar a igreja daquilo que a igreja combate. A igreja combateu a doutrina pelagiana de que o homem era justificado pelas suas próprias obras, pelas suas próprias forças, sem a ajuda da graça, sem a fé, sem que o homem não teria sofrido nenhuma consequência maléfica pelo pecado original. Mas a igreja combate isso, condena Pelágio, condena o pelagianismo e assim mesmo é acusada pelos inimigos da igreja como sendo pelagiana. Ou seja, isso é, no mínimo, uma incoerência, ou uma ignorância invencível, ou uma desonestidade intelectual, ou puramente ódio contra a Igreja Católica, fruto da rebelião de Satanás no céu, a rebelião de Satanás no paraíso, no Éden, a rebelião de Satanás na tal Revolução Protestante. E seguindo o seu pai, Martinho Lutero, os protestantes sequestram Santo Agostinho e deturpam Santo Agostinho. Mas vamos lá. Santo Agostinho, especialmente nas obras De Gratia et Libero Arbitrio e Enchire Dion ensina. Ou seja, na graça sobre o livre-arbítrio, na obra sobre graça e livre-arbítrio, ele ensina: a salvação é pela graça preveniente. Deus toma a iniciativa. E mesmo assim, meus irmãos, Santo Agostinho sendo católico, a Igreja Católica assumindo a teologia agostiniana, os protestantes vão dizer que nós não cremos na graça preveniente, ou seja, que Deus toma a iniciativa. Eles vão dizer que para os católicos a iniciativa da salvação é humana. Tudo mentira, isso é mentira. Basta nós darmos uma olhadinha para o sonho de Jacó, por exemplo. O sonho de Jacó vai dizer que Jacó viu uma escada que descia do céu e tocava a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam. Quem é essa escada? Jesus Cristo, que vai dizer: eis que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, e os seus anjos subindo e descendo. Então Jesus, na encarnação, é essa escada que veio do céu e tocou a terra, para que os homens pudessem da terra chegar a Deus, não por suas próprias forças, mas pela escada que Deus enviou, que é o seu Filho eterno, Jesus Cristo, único, que morreu na cruz do Calvário. Que fora do nome dele não há salvação. Então, a salvação é pela graça preveniente. Deus toma a iniciativa, mas a liberdade humana coopera. Por isso Santo Agostinho vai dizer, em outro livro seu, não sei se é nesse mesmo aqui, Santo Agostinho vai dizer assim: aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Por quê, meus irmãos? Porque sem a resposta livre do homem à graça de Deus, o homem não poderá ser salvo. Diferente daquilo que ensina outro herege protestante, que é Calvino, que vai dizer que Deus predestina alguns para a salvação. Esses que foram predestinados serão salvos de qualquer maneira, né? Deus vai salvá-los. E os que foram predestinados para a condenação serão condenados de todo jeito,
né? E nega o livre-arbítrio, vai dizer que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem não pode responder à graça de Deus, positiva ou negativamente, que o homem pode ou não pode resistir à graça. O Salmo 94 e 95 vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como fizeram os vossos pais no deserto, lá em Meriba, no deserto. Que apesar de terem visto as obras, mesmo assim, não glorificaram a Deus. Pelo contrário, o maltrataram, né? O negaram, blasfemaram contra ele. E por isso, ele vai dizer, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu repouso. O autor da carta aos Hebreus vai dizer a mesma coisa. O hoje de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, a liberdade do homem está aí. E nessa liberdade, por meio da graça, pela fé, ele opera as obras meritórias, as boas obras. O mérito é do homem? Não, é de Deus. Porque a graça inicial é de Deus, né? O projeto de salvação inicial é de Deus. Santo Agostinho continua. Nenhuma obra precede a graça para que o homem seja justificado. Mas, uma vez justificado, ele age em boas obras que são frutos da graça. Então, não tem como... Só se for para ser mais explícito do que isso, né? Só se a gente desenhar ou abrir a cabeça com um machado e colocar lá dentro, né? Aí é dito, Deus opera em nós o querer e o agir. Aí Santo Agostinho vai dizer, porém, não sem nós, né? Tá em latim, né? Enchiridion, capítulo 32. Ó. Assim, para Agostinho, Efésios 2, do 8 ao 9, destrói o orgulho humano e a sua prepotência de achar que pode se justificar por suas obras apenas. Mas Efésios 2:10 manifesta que Deus nos recria em Cristo para operarmos o bem. Ou seja, São Paulo vai dizer também na carta aos Efésios, é preciso se despir do homem velho e se revestir do homem novo, recriado ou criado segundo a imagem de Cristo, na justiça, na verdade e na santidade. E quando chegarmos à estatura do homem perfeito, aí sim nós seremos um novo Cristo. Santo Irineu de Lyon vai dizer no seu Tratado contra as Heresias que todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia, o pão, que é o próprio Cristo, faz com que nós e a nossa carne sejam restauradas de graça em graça até alcançarmos a estatura de homem perfeito como Cristo, ou como Adão e Eva antes da queda. Ou seja, a salvação, segundo a doutrina católica, é uma salvação para todos os homens que aceitarem e crerem. Como diz Jesus, o Filho do Homem foi enviado, né? Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação para o católico é para todos os que creem e para o homem todo, ou seja, para toda a natureza do homem, corpo, alma e espírito. É por isso que São Paulo vai dizer que existe uma necessidade de estarmos ou de guardarmos imaculados o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Na carta de São Judas, que não tem capítulo, mas ali somente no versículo 25, ele vai dizer que Deus é capaz de nos manter imaculados para nos apresentar diante de Deus, né? Diante de Jesus é capaz de nos manter imaculados para nos apresentar diante de Deus imaculados. E aí, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente que essa ideia de que a Igreja Católica ensina o pelagianismo, ou é pelagiana, onde diz que o homem inicia a salvação, onde diz que o homem se salva sozinho, isso é mentira. Ou ignorância, por não conhecer a doutrina católica sobre a salvação, sobre a soteriologia, a economia da salvação, ou desonestidade intelectual, ou puro ódio, puro ranço contra o catolicismo, como tiveram Martinho Lutero, Zwingli, Calvino e Companhia Limitada. Agora vamos para o Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, que condenou Lutero, que foi ao extremo. Pelágio
estava em um extremo. O homem se salva por sua própria força, pelas suas próprias obras, sem precisar da graça de Deus. E Lutero vai para o outro extremo, um no século IV, Pelágio no século IV, diz que o homem se salva sozinho, por iniciativa própria. E no século XVI, Lutero vai dizer que o homem se salva somente pela fé, ou seja, deturpando a Bíblia, amputando as Escrituras, porque ele amputou de fato as Escrituras. Ele tirou livros da Escritura e ainda adulterou a Escritura, quando lá na carta aos Romanos, acho que é o capítulo 1, verso 17 ou 27, que vai dizer que o justo cresce de graça em graça, de fé em fé, o justo vive da fé. Aí ele vai dizer lá, vai acrescentar lá, né, só a fé, artigo, ou somente a fé, a palavra somente a fé. Jesus diz que ninguém pode nem tirar e nem colocar, nem sequer um tio e uma vírgula. Lutero tirou 7 livros e ainda acrescentou a palavra somente, onde não existia. A frase é: o homem vive da fé, ou o homem viverá da fé, e não somente da fé. O Concílio de Trento, respondendo a essa heresia, vai dizer, né? O Concílio de Trento reafirmou contra os erros dos hereges protestantes o seguinte, na sua seção sexta, no decreto sobre a justificação. Primeiro, aqui no cânone 1, vai dizer como a igreja vai dizer que como o homem não pode ser justificado. Cânone 1 vai dizer como o homem não pode ser justificado. E se alguém disser que é justificado dessa maneira, será considerado anátema, ou seja, será excomungado, será um herege. Cânone 1 do Concílio de Trento, seção sexta, sobre a justificação. Se alguém disser que o homem pode ser justificado diante de Deus pelas próprias obras, sem a graça de Deus, por Cristo Jesus, seja anátema, seja maldito, seja excomungado. Cânone 24 sobre a justificação do homem, da seção sexta do Concílio de Trento. Se alguém disser que a justiça recebida não se conserva nem aumenta diante de Deus pelas boas obras, seja anátema. Então, o cânone 1 reafirma a condenação a Pelágio. Se alguém disser que o homem pode ser justificado diante de Deus pelas boas obras, sem a graça de Deus por Cristo Jesus, seja maldito. Aqui a igreja reafirma a condenação ao pelagianismo. E no cânone 24, a igreja condena o erro de Lutero, que o homem é justificado somente pela fé, inclusive quando ele deturpa a Bíblia, quando ele aumenta palavras no texto bíblico que não pode ser feito. Se alguém disser que a justiça recebida não se conserva nem aumenta diante de Deus pelas boas obras, seja anátema. Então as boas obras conservam a graça de Deus, né? Conservam essa justificação que Deus nos faz e aumenta. Nós vamos crescendo de graça em graça, como diz São Paulo aos Romanos. Nós vamos crescendo de fé em fé, até alcançarmos a estatura de homem perfeito, como diz São Paulo aos Efésios. A estatura do homem perfeito, criada segundo a imagem de Cristo Jesus, na justiça, na verdade e na santidade. Doutrina oficial, do Concílio de Trento. O homem não se justifica por si. Efésios, capítulo 2, verso do 8 ao 9. Mas é chamado à cooperação com a graça. Efésios, capítulo 2, verso 10, que é adulterado, ou que é suprimido, que é escondido, que é surrupiado desse texto quando os protestantes vêm usá-lo para acusar os católicos de pelagianismo. As obras, diz o Concílio de Trento, as obras não causam a justificação. Meu irmão protestante João Júnior, você que estava lá nos meus vídeos me acusando de pelagianismo. O Concílio de Trento diz que as obras não causam a justificação. Isso tem que ficar claro. Mas decorrem dela e a confirmam. Como diz São Tiago na sua carta. São Tiago, capítulo 2. Capítulo 2 da carta de São Tiago, a partir do versículo 20. Queres ver, ó homem vão, ou seja,
protestante. Queres ver, ó homem vão, protestante, como a fé sem obras é estéril? Versículo 21, São Tiago 2, 21. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? É uma pergunta retórica. Ele não está perguntando aqui se Abraão foi justificado pelas obras, querendo saber uma resposta. Ele está afirmando com essa resposta retórica, com essa pergunta retórica, melhor dizendo. Ele vai dizer, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Aí ele diz, versículo 22, São Tiago 2, 22. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. A fé é completada pelas obras. As obras cooperam com a fé para a salvação do homem. Senão, do contrário, não existe salvação. Aí está o erro de Lutero e também daqueles que seguem Lutero até hoje. Versículo 23. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, creu como? Como uma fé viva, uma fé ativa, não uma fé passiva. Como Lutero que dizia, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente e você será salvo. Mentira, engodo de Satanás. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça. E foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15, verso 6. Versículo 24. Vede, pois, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O homem nunca foi, nunca será justificado somente pela fé, sem as obras da graça. Aí do mesmo modo ele vai falar sobre Raabe, a prostituta, e lá no finalzinho, no versículo 26, ele mata essa ideia de fé sem obra. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Por isso, a doutrina católica, ao interpretar Efésios 2, do 8 a 9, vai dizer que o homem não se justifica por si mesmo. Interpretando o versículo 10 de Efésios 2, mas é chamado à cooperação com a graça. As obras não causam a justificação, mas decorrem dela e a confirmam. Agora vamos para o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, que ele vai dizer assim, no parágrafo Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 19, 96. A graça é o favor. Veja, a graça é o favor, o auxílio gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamado. Torna-nos filhos de Deus, participantes da natureza divina e da vida eterna. Repetindo, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 19, 96. A graça é o favor. Favor, já está dizendo, favor não se merece favor. É o auxílio, ou seja, é Deus que vem em nosso socorro, que Deus nos dá, ou seja, é dada por Deus, para respondermos ao seu chamado. Torna-nos, a graça torna-nos filhos de Deus, participantes da natureza divina, ou seja, regenerados como Cristo, ou Adão e Eva antes da queda, e nos torna participantes da vida eterna. Isso é salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2008. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2008. Abre aspas. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de Deus ter disposto, por graça, a associar o homem à obra da sua graça. Então, o mérito do homem vem de Deus. Veja, o mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de Deus ter disposto, por graça, a associar o homem à obra de sua graça. Então o mérito não é do homem. O único mérito que o homem tem é de responder à graça. E até mesmo esse mérito que o homem tem de responder à graça é fruto da graça de Deus. Então logo o homem não tem como se gloriar diante de Deus e dizer eu me salvei.
Essa é a verdadeira doutrina da Igreja Católica sobre salvação, que os protestantes não conseguem entender, porque não conhecem e porque pensam que nós, católicos, somos pelagianos, quando a Igreja já condenou o pelagianismo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2010, 2010, abre aspas. Ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão. Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós e para os outros todas as graças úteis. Veja, ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão. Essa graça é de Deus, início de Deus. Lembra da escada de Jacó? Vem de Deus para o homem. E aí sim o homem pode ir a Deus. Porém, sob, ou seja, debaixo da moção do Espírito Santo, nós, livremente, debaixo da moção do Espírito Santo, já iluminados pela graça de Deus, a graça primeira de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, podemos merecer, agindo livremente, como aquele homem dos talentos, que multiplica os talentos, podemos merecer para nós e para os outros todas as graças úteis para a nossa salvação. Parágrafo 2011, Catecismo da Igreja Católica, citando Santa Teresinha do Menino Jesus, abre aspas. Após tudo ter sido feito, devemos dizer, somos servos inúteis. Tem como alguém dizer que a Igreja Católica ensina que o homem se salva pelas suas próprias forças, quando a Igreja cita uma doutora da Igreja, Santa Teresinha, para dizer que, depois de nós termos feito tudo, nós devemos dizer, somos servos inúteis. Como disse Jesus, quando vocês realizarem tudo que vocês tiverem realizado, batam no peito, como fez aquele publicano lá no templo, diferentemente do fariseu protestante. Bata no peito e diga, olha, Senhor, eu sou servo inútil, fiz apenas o que deveria ter sido feito. Por isso não sou digno nem de ser chamado teu filho. Não sou digno nem de olhar para o alto. E aí nós podemos ver nitidamente que Deus nos justifica. Não somos nós que nos justificamos, mas depois da primeira graça, quando nós nos abrimos à graça, quando nós não endurecemos o nosso coração, como diz o autor do Salmo 94 ou 95, dependendo da sua tradução bíblica, como reafirma o autor da carta aos Hebreus, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, nós respondendo livremente, porque não perdemos o livre-arbítrio, como diz Calvino, como diz Lutero, respondendo livremente a esta graça primeira, nós, por uma ação, ou seja, debaixo da ação do Espírito Santo, livremente agindo por ele, por graça, nos tornamos merecedores das demais graças que Deus quer derramar sobre nós. Por isso é dito que aquele da parábola que recebeu 5 talentos e multiplicou, vai receber o único talento, que aquele da parábola, o último, que recebeu um só talento, não produzindo nada, é dito assim, tirai dele o talento, tirai dele o que ele pensa ter e dai àquele que tem mais. E aquele que tem mais terá ainda mais. É isso que a igreja nos ensina. Então, as referências bíblicas complementares para podermos compreender verdadeiramente o que é a salvação ou a justificação católica, por exemplo, São Tiago, que eu já citei, capítulo 2, versículo 24, vedes que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Filipenses 2, do 12 ao 13, com temor e tremor, trabalhai na vossa salvação, pois é Deus quem opera em vós o querer e o agir. Veja, é Deus que opera em nós o querer e o agir, mas mesmo assim Paulo está dizendo que nós devemos trabalhar. O que é trabalhar? É fazer obras. Obras de justiça. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Obras da lei mosaica, não as obras, as boas obras realizadas em Cristo, obras de misericórdia espiritual e corporal, que age pela caridade. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. A fé que atua pela caridade. Agora, vamos fazer uma síntese. Um elemento
e a doutrina católica. Quais são os elementos? Justificação. O que é a justificação? A Igreja Católica vai dizer que ela acontece pela graça de Deus. O meio da recepção da justificação. Fé com resposta livre do homem pelas boas obras. Mérito inicial. Nenhum. É dom gratuito de Deus. E aqui nós concluímos dizendo, veja, cooperação após a graça. Sim, mediante boas obras. Natureza das obras. Frutos da graça não causa da salvação. Entendeu? Natureza das obras. Frutos da graça não causa de salvação. Finalidade. A glória de Deus e santificação do homem. Conclusão teológica, meus irmãos. Efésios 2, do 8 ao 10, proclama a grande verdade da fé católica. Salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela fé viva e manifestado nas boas obras preparadas por Deus. Essa fé não é uma aceitação meramente intelectual, mas uma adesão vivida que transforma o homem interiormente e o impulsiona à caridade. A doutrina de Santo Agostinho e a teologia de São Tomás de Aquino iluminam como a graça de Deus e a liberdade humana se unem no mistério da redenção. É um mistério. Como é que a graça de Deus e a liberdade humana se unem sem uma contrapor a outra? Como é? Então, nós podemos ver de maneira muito clara aqui que a salvação não é obra humana, é obra de Deus. Porém, depois de recebermos a graça primeira, ou graça preveniente, ou graça atual, o homem age por essa graça com boas obras, que vai levar a justificação do homem ao estágio final. É por isso que São Paulo também vai dizer que nós estamos mais próximo da salvação hoje do que quando abraçamos a fé. E assim também São Paulo vai dizer, que 1 Coríntios 9 é a resposta para Efésios 2, 8 a 9. 1 Coríntios 9, 27 é dito o seguinte, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 9, 27 diz: mas castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma síntese geral desse texto vai dizer, neste versículo São Paulo expressa a necessidade de disciplina espiritual contínua para perseverar até o fim na salvação. Respondendo aqui, São Paulo está respondendo aquilo que Jesus disse, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou dizendo a Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele afirma que mesmo sendo apóstolo e pregador, não está automaticamente salvo. Ele se esforça, se mortifica, se disciplina, pois reconhece o perigo da reprovação final, que no grego está adokimos, que significa isto é, ser rejeitado. A doutrina de São Tomás de Aquino, o tomismo, sobre esse versículo, 1 Coríntios 9, 27, diz o seguinte: São Tomás de Aquino comenta esse texto na Suma Teológica em suas catena áurea. O termo castigo o meu corpo, do grego, implica submeter os apetites desordenados para que a carne esteja sujeita à alma e à graça. A reprovação de que fala São Paulo é o perigo real da perda da salvação, se ele não perseverar na vida de graça e mortificação. O apóstolo teme não a pregação em si. O apóstolo teme não a pregação em si, mas que falte a caridade, que é o vínculo da perfeição.
e sem a qual todas as obras são vãs. Suma Teológica 2, 24 a 12. Né? Questão 24, resposta 12. Se eu não estou enganado, é assim que se cita. Santo Agostinho também vai falar sobre esse versículo, capítulo 9, versículo 27. Né? Ou melhor, 1 Coríntios 9, versículo 27. Vai dizer, Santo Agostinho, especialmente em De Correptione et Gratia e em Tire Dion, ensina que mesmo os eleitos devem temer a reprovação, pois a perseverança final é um dom de Deus e não é garantida sem oração, humildade e vigilância. Paulo não duvida da graça, mas exorta todos a humildade e vigilância contínua para não cair na soberba espiritual. Paulo teme ser reprovado, não porque duvida da promessa divina, mas porque conhece sua fraqueza humana sem a graça. O Concílio de Trento vai dizer o seguinte, né? Perseverança e possibilidade de queda. Né? Concílio de Trento 15:47. O Concílio de Trento ensina que, na seção 6ª, sobre a justificação, a justificação não exclui o livre-arbítrio. E o homem pode sim decair da graça pela escolha do pecado mortal. Seção 6ª. Cânone 23. Se alguém disser que o homem é justificado, se alguém disser que o homem justificado pode perseverar na justiça sem o especial auxílio de Deus, ou que com este auxílio não pode, seja anátema. Então, sem o auxílio de Deus é impossível perseverar, e com o auxílio de Deus é impossível cair, se aceitarmos o auxílio de Deus. Paulo reconhece que mesmo o justo deve lutar até o fim, e que a salvação final depende da cooperação fiel com a graça. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 20:15. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Por quê, meus irmãos? Não basta somente ser eleito. Não basta apenas ser regenerados. Não basta apenas perseverar. É necessário a santificação, para depois da santificação, a glorificação final. Então a salvação é um conjunto, não é somente levantar a mão. Eu levantei a mão, aceitei Jesus e estou salvo. Não. Catecismo da Igreja Católica, 162. A fé pode enfraquecer-se. O mundo em que vivemos, frequentemente, parece distante de Deus. Por isso, o fiel deve trabalhar para manter e crescer na fé. Foi por isso que Deus disse a respeito de Enoque. Enoque é justo, por isso vou tomá-lo para mim, antes que ele se corrompa, ou que o mundo o corrompa. Por isso nós devemos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 20, 16. Os filhos da igreja devem perseverar na esperança da salvação, não por confiança em si mesmos, mas no auxílio da graça divina. E para encerrar, implicações teológicas. A igreja ensina que a justificação inicial é pela graça, mas a salvação final exige perseverança até o fim. Mateus 24, 13. O versículo mostra que nem mesmo Paulo se considerava eternamente seguro, mas vivia com santo temor, mantendo o corpo em submissão. O esforço espiritual, ou seja, mortificação e penitência, é parte essencial da vida cristã, não para merecer a salvação, mas para permanecer nela. Então, nós podemos ver nitidamente que o que os protestantes acusam os católicos de pelagianismo é pura mentira, seja por ignorância, não conhecer a doutrina sobre a salvação, sobre a justificação por parte da Igreja Católica, seja uma desonestidade intelectual, ou seja, puro ódio, o ranço de Lutero
o ranço de Lutero, que foi aderido do próprio diabo contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra o povo eleito de Deus, e é derramado com palavras de blasfêmia. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tá aí, meu irmão, a resposta sobre Efésios capítulo 2, versos do 8 ao 9, e eu coloquei o 10º para mostrar para você a verdadeira visão católica sobre esse tema, sobre esse texto. Amém. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém, principalmente o protestante que te acuse de ser pelagiano, e mostre para ele qual é a verdadeira visão católica sobre a justificação e a salvação. Amém. Deus abençoe.